Entendi. Alguém lembra? Foi Hum, sobre maturidade, mordomia, explicou o que seria maturidade, o que é mordomia, mordomo. entendi. Legal. Bom, toda vez que eu for dar aula, eu sempre vou perguntar o que vocês aprenderam na aula passada, tá bom? Então, sempre quando for eu sempre vou perguntar isso, tá? Mas enfim, né? Semana passada vocês aprenderam, estamos na classe, né? Mordomia, né? Falando sobre maturidade. E semana passada vocês aprenderam um pouquinho sobre o que é mordomia, os conceitos, aprenderam um pouquinho sobre o que é um mordomo, o que é um dispenseiro, né? Então vocês aprenderam sobre tudo isso, tá? E hoje o tema da nossa aula é Deus, dono de tudo, tá bom? Então o tema da nossa aula é Deus é dono de tudo, tá? Quem tiver com Bíblia aí, uma pessoa abre em Salmos 89:11 e outra pessoa abre em Jeremias 27:5. Então, uma pessoa abre em Salmos 89:11 e outra em Jeremias 27:5. Ó, quem puder abrir em Jeremias 27:5 para mim, eu vou ler Salmos 89:11. Salmos 89:11 fala assim. Peraí. Ah, não, vou ler só o Jeremias. Alguém abriu? Calma aí, Salmo, pastora. Salmo, Pode ir. 27:5. tá. Eu abri em Salmo, só que depois você falou para abrir em Jeremias, aí eu abri em Jeremias, aí Alguém? Já Salmos chegou? 89, 27:5. 27. Jeremias. Salmos 89, 27. Isso, para marcar. É para ler Jeremias 27:5. Tá. Tá bom. E aí, Jana, que você é, que ainda vou abrir aqui. Quero ver com Bíblia. Uai, você falou que ia abrir? Eu tô Quem? abrindo aqui aí. Bom, ó, eu vou ler aqui. Ai, senhorzinha. Eu Jeremias, abro aqui, pastora. Salmos. Jeremias 27:5. Eu vou ler aqui rapidinho. Eu fiz a Tá. terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder, com meu grande braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Bom, aqui está explicando, né, o tema da nossa aula. Aqui fala que o Senhor, ele fez a terra, criou o ser humano, ele criou tudo, né? Então, aqui explica um pouquinho sobre isso, tá? Então, hoje a Bíblia ela fala que nós somos mordomos de Deus, né? Então, semana passada vocês aprenderam o que é ser um mordomo, né? Quando a gente vai no dicionário, mordomo é o serviçal encarregado da administração de uma casa, tá bom? Então, é alguém que cuida de algo que não é seu, tá bom? Então, mordomo é alguém que cuida de algo que não é da pessoa, tá bom? Então, vocês lembram do exemplo de um mordomo de uma casa, né? E aqui a Bíblia ensina que nós somos mordomos de Deus, né? Ou seja, o Senhor, ele nos confiou, né, a administração de bens e poderes que pertencem a Deus, tá bom? E é só Ele que pertence, tá? E a Escritura, né, as Escrituras, ela tem muito a dizer sobre mordomia, né? O que é mordomia, tá bom? Então, hoje o tema é Deus é o dono de tudo. E o primeiro ponto que a gente vai tratar é o universo pertence a Deus, tá? Já quem quiser, alguém já abre em Levítico 25:23 e outra pessoa abre em Segundas Crônicas 7:20, tá bom? Então, o primeiro ponto em que a gente vai tratar é o universo pertence a Deus, tá bom? O solo, ou seja, tudo que existe dentro do universo pertence a Deus, tá? O solo pertence a Deus, os minerais, os tesouros,
tudo que existe debaixo do mar, tudo que... Isso, Crônicas. Tudo que existe, tudo que a terra possui, né? Toda a vida animal, todo o universo, né? Tudo que há dentro do universo, minerais, tesouros, tudo que o mar esconde, tudo que a terra produz, toda a vida animal pertence a Deus, tá bom? Tudo pertence a Deus. Alguém abre um Levítico 25, 23? Alguém abriu? Só um Bom, momento. pode ler. 23, né? Isso, 25, 23. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moramos por pouco de tempo na terra dele. Legal. Lê de novo para mim e lê bem devagar a primeira parte. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Pode continuar, pastora? Pode. Tá. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros, que moramos, que moram por pouco de tempo na terra dele. Aqui está muito bem explicadinho, né? Aqui fala que realmente tudo é do Senhor, né? Não precisa ler Segunda Crônica, tá? Só marca aí. Em Salmos 95:5 também marquem esse versículo. Fala assim: dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Eu vou falar alguns versículos aqui, eu não vou ler, tá bom? Porque senão não dá tempo. Mas depois marquem esses versículos e leem, tá bom? Ele fala realmente sobre a criação, sobre tudo pertence a Deus, tá bom? Sobre as coisas que existem dentro do universo pertence a Deus. Levítico 25, 23, 2 Crônicas 7, 20, Salmos 95, 5, Salmos 146, 6, Oséias 2, 8, Gênesis 2, 9, Salmo 104, 4. Depois eu mando os outros versículos, tá bom? Porque tem bastante. E olha que interessante. Aqui fala sobre o universo pertence a Deus, ou seja, tudo o que existe dentro do universo pertence a Deus. E olha que interessante. Lá em Adão, né? Adão, o que que ele fazia com os bens que o Senhor tinha entregado para ele? Adão, ele cuidava. E olha que interessante. O Senhor, né, Deus, ele nunca entregou os títulos, né, da propriedade para Adão. O Senhor nunca deu, as propriedades para Adão. O Senhor nunca fez isso. Nunca passou de dono, mas ou para qualquer outra pessoa, mas o Senhor conservou para si mesmo, ou seja, foi o Senhor que criou aquilo, como ele é o criador, né? Mas Adão ele cuidava, por quê? Porque Adão era simplesmente um mordomo, Adão simplesmente administrava aquilo que não era dele, aquilo que era do Senhor, aquilo que era de Deus, né? Então Deus ele nunca entregou os títulos da propriedade para Adão. Ele nunca deu, né? Ele apenas deixou para que Adão pudesse simplesmente administrar, simplesmente cuidar. Mas não era de Adão, ainda era de Deus. E foi Deus que criou, né? Então nunca foi de Adão, apenas Adão cuidava, né? Assim como muitas coisas que o Senhor nos entrega, ele não nos dá, mas ele nos deixa administrar aquilo que é dele, tá bom? Gente, depois, por favor, não esqueçam de abrir a câmera para a gente ver vocês, tá bom? É muito importante isso, beleza? Então, o primeiro ponto é que o universo, ele pertence a Deus, ok? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Beleza. O segundo ponto é o homem pertence a Deus, ou seja, nós pertencemos a Deus. O primeiro ponto dentro disso, né? Por que nós pertencemos a Deus? Porque o homem pertence a Deus, né? Já quem puder, abre em Gênesis 1, 27. Perdão, 1, 27 e outro abre em 2,
27. Tudo Gênesis. O primeiro ponto é porque ele nos criou, né? Porque o Senhor nos criou, simplesmente isso. Em Gênesis, alguém abriu em Gênesis 1, 27? Gênesis 1, 7 ou 27? 27. Alguém? Posso ler? Pode. Gênesis 1, 1, 27. 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Em Gênesis 2, 7 fala assim: E o formou o Senhor, Deus, e o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Isaías 42, 5, fala assim: Assim Deus Assim Deus, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu, e os traiou a terra, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que habita nela, e espírito aos que andam neles. Ou seja, o segundo ponto é que o homem pertence a Deus, o ser humano pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. E dentro disso, por que nós pertencemos a Deus? O primeiro ponto é porque ele nos criou, tá? Esses versículos, eles explicam por si só, né? Marquem Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 7, Isaías 42, 5, tá bom? Para vocês lerem depois. Deus, né? Eu sempre gosto de falar que o Senhor é um Deus criativo, né? E o ato do Senhor, e o ato de criar, o satisfaz e dá prazer ao Senhor, né? E Deus nos criou por causa da sua vontade e pelo seu prazer, né? Ou seja, nós somos criação dele, né? E nós temos, claro, esse prazer de conhecê-lo, né? Mas o primeiro ponto é nós pertencemos ao Senhor porque ele nos criou. Ponto. Nós pertencemos ao Senhor porque ele nos criou, né? Esses versículos por si só falam que o Senhor nos criou, né? O Senhor nos formou, né? Então, o Senhor nos criou, né? E é por isso que nós pertencemos a Ele, né? O Senhor é um Deus criativo e Ele tem o prazer, né? De criar, o prazer de, de criar mesmo nós, né? Então, o primeiro ponto é nós pertencemos ao Senhor porque Ele nos criou. O segundo é porque ele nos preserva. Alguém abre em Atos 14, 15? É do 15 ao 17. E outra pessoa abre do 17, Atos 17, 22 ao 28. Atos 14, do 15 ao 17. E outra em Atos 17, do 22 ao 28. Conseguiram? Foi? Pode ler? Pode. É Atos 14, 15, né? Isso, 14 do 15 ao 17. Tá. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é, por meio das coisas boas que faz. E Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Legal. Alguém abriu em Atos 17? Senão eu vou ler. Alguém? Bom, eu vou ler do 24 aqui. Fala assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há
É o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Aqui no 25 ele fala assim, na parte B, né? Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, né? E o versículo que a Jana leu fala que o Senhor mantinha eles, né? Com comida e tudo mais. E nós pertencemos a Deus por quê? Porque Ele nos criou e porque Ele nos preserva, tá? Ou seja, o Senhor não apenas nos criou, né? Mas o Senhor ainda continua nos sustentando, né? O Senhor não apenas criou e ponto. Não, o Senhor criou e Ele ainda continua nos sustentando. Ele ainda continua nos preservando, né? Então, Ele não apenas nos criou e ponto, mas Ele ainda continua nos preservando. Como assim? Preservando nossa saúde, preservando de todos os problemas que às vezes nós teríamos, mas que chega apenas metade dele, preservando em nossas finanças. Ou seja, às vezes a gente não sofre tudo aquilo que nós teoricamente deveríamos sofrer. Por quê? Porque ele ainda continua nos preservando. Ou seja, de 100% que às vezes nós deveríamos passar, nós passamos por 50%. Por quê? Porque o Senhor ainda continua nos sustentando, né? Então, nós somos provas vivas disso. O Senhor continua nos sustentando nas nossas finanças, o Senhor continua nos sustentando em todos os nossos problemas, o Senhor continua nos sustentando na nossa saúde. Todo mundo aqui está vivo, todo mundo aqui tem saúde. Ou seja, o Senhor ainda continua te preservando, tá? Então, o homem pertence, imagina ali. Ou seja, se você conseguir ir com com a Starzinha, ou seja, o homem pertence. Ah, entendi. O homem pertence a Deus porque ele nos criou e porque ele ainda continua nos preservando. E olha que interessante, o Senhor é um Deus tão coletivo, tão amoroso, que ele não só nos criou, mas ele ainda nos criou e ainda continua preservando nossos problemas, preservando nossa saúde, nossas finanças, de tudo aquilo que nós deveríamos sofrer 100%, nós sofremos às vezes 50% ou menos que isso, né? Por quê? Porque o Senhor ainda continua nos preservando, né? Então, olha que interessante. O homem ele pode fazer o que ele quiser, porém a vida é de Deus. Ou seja, então ainda Deus, ele preserva a vida do ser humano como um direito dele, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas quem tem o poder da vida é o Senhor, né? Por isso que ninguém tem o direito de roubar a nossa vida, tem o direito da vida. Apenas o Senhor tem o direito da vida, né? E é por isso que nós pertencemos a Ele. E alguma dúvida até aí? Ficou confuso? Se não, se ficar a dúvida, a gente abre o microfone e pergunta, tá? Ou manda no chat. E o terceiro ponto, né, é que nós pertencemos a Deus porque Ele trouxe a redenção, né? Esse é o terceiro ponto e não o menos importante, tá bom? Então, o homem pertence a Deus, por quê? Porque ele nos criou, porque ele nos preserva, e terceiro ponto, porque ele nos trouxe redenção. Alguém abre em Êxodo 19, versículo 5? Êxodo, Êxodo 19, 5, em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios eu abro. Alguém abre em Êxodo 19, 5? Alguém vai abrir só para mim? Pode ler? Sim. Pode. Pode ler, Amanda. 19:5, né? Isso. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança,
Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Preciso falar alguma coisa? Lê de novo, Ananda. É forte. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vou ler 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Fala assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vou ler de novo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são donos de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Gente, se fosse para explicar, não precisaria nem explicar com esses dois versículos, né? Ele é muito explícito, né? Ele fala que nós não somos donos de si mesmos, que nós não somos donos de si, né? E que nós fomos comprados por um alto preço, né? E nós sabemos quem foi esse alto preço. Foi Jesus na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, pelos nossos pecados, né? Ou seja, nós fomos, fomos criados para glorificar a Deus, né? Nós fomos criados, sim, fomos criados para isso, né? Mas, né, veio o pecado, nos desviou desse alvo, né? E Deus, ele precisava restaurar isso, né? E vocês já estão cansados de saber que isso foi restaurado a partir de Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo pelos meus pecados e pelos seus pecados, né? Mas olha que interessante. Nós normalmente falamos assim: ah, eu sou livre, né? A vida é minha, o Senhor morreu por mim, né? Então, tranquilo, a vida é minha. Mas olha que interessante. A Bíblia fala sobre escrito de dívida, né? Ou seja, nós ainda temos um dono. E quem é esse dono? Deus. Ou seja, nós ainda temos um dono. Quando fala sobre escrito de dívida, é sobre alguém que pagou a sua dívida. Porém, você não é livre. Você ainda é da pessoa que pagou a dívida, tá? Ou seja, nós somos de Deus. Na verdade, só mudou o dono. Nós ainda somos de Deus. É como se alguém tivesse pagado a nossa fiança. É basicamente isso. Alguém foi lá, estávamos presos, alguém foi lá, pagou a nossa fiança. Mas ainda nós prestamos conta para a pessoa que pagou a nossa fiança. Nós não somos livres totalmente. Ou seja, nós somos do Senhor. Nós temos um dono. E esse dono é Deus. Então, nós não somos livres, donos de si mesmos. Nós temos um dono, que é Deus. Simples, né? Você tem um dono, eu tenho um dono. Aqui no versículo ele é muito, muito direto. Aqui fala assim, a última parte do versículo 19 fala: E vocês, por acaso, não sabem que não são donos de si mesmos? Olha que interessante, gente. Aqui fala que nós não somos donos de si mesmos. Às vezes a gente fala assim, ah, mas Jesus pagou os nossos pecados na cruz, então eu sou dono de si. Mas não, o Senhor, realmente Cristo, ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas ainda nós temos um dono, que foi Deus, que é Deus. Deus é o nosso dono. Deus pagou a nossa dívida, mas nós ainda somos dele, nós temos um dono ainda. E eu vou ler um versículo, quem puder anotar já. Tito, deixa eu abrir aqui. Tito 2:14. Tito 2:14 fala assim:
e ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar a si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, né? Essa prática de boas obras fala sobre glorificar a Deus. Mas aqui nesse versículo fala, ele se entregou por nós a fim de remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo que particularmente é seu. Ou seja, nós somos Deus. Nós temos um dono e não tem como fugir disso. Nós temos um dono. Ponto, né? E, e ele e ele entregou o seu filho, né, o seu único filho, vocês já estão cansados de saber disso, para realmente trazer a redenção, né? Para realmente colocar um escrito de dívida que não existe mais uma dívida, né? Mas nós ainda temos um dono, né? Nós não vamos cumprir 100% com as consequências daquilo que nós plantamos, mas ainda nós temos um dono e vamos colher consequências, com certeza, né? Mas aqui fala que o Senhor, ele nos trouxe redenção, né? Nós somos criados para glorificar a Deus, né? E aquele pecado que nos desviou do alvo que nós somos criados, que era glorificar a Deus, foi restaurado a partir de Cristo na cruz. E a partir deste momento, a partir desse momento naquela cruz, mudamos de dono. Nós continuamos ainda tendo dono, que é Deus. É simples, tá? Então, nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas o pecado, ele nos desviou desse alvo. E para que nós pudéssemos voltar a esse alvo, Cristo teve que morrer por mim e por você naquela cruz. E a partir deste momento, nós só mudamos de donos. Nós ainda temos um dono, que é o Senhor, que é Deus. Então, nós temos um dono. Ponto final, né? Nós éramos escravos, né? Mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, né? O mais alto preço que Deus ele podia pagar pela redenção humana, ele pagou entregando o seu filho, né? O seu único filho, tá? Então, nós temos um dono. Nós continuamos tendo um dono. E ponto final, é Deus. Você tem um dono e eu tenho um dono. Não tem como fugir disso, né? Então, o tema, né, da aula era Deus é o dono de tudo, né? Então, ou seja, o universo pertence a Deus, tudo que existe dentro do universo, solo, minerais, toda vida animal, né, tudo que a terra produz, tudo é de Deus, né? E o Senhor nos entrega coisas que não é nossa, nós só administramos, porque ainda continua sendo dele, né? E o homem, ele pertence a Deus por três motivos. Porque ele nos criou, porque ele ainda continua nos preservando. Ou seja, ele não apenas nos criou e ponto final. Ele nos criou e ele ainda continua preservando a nossa saúde, a nossa vida, de todos os nossos problemas, que nós, às vezes, deveríamos colher 100%, nós colhemos menos que isso. Por quê? Porque ele ainda continua nos preservando. E o terceiro é porque ele nos trouxe redenção. Ou seja, nós fomos criados para um propósito, que era glorificar o Senhor, glorificar o nome dele. Mas o pecado nos desviou disso. E para que nós pudéssemos voltar para esse alvo de glorificar o nome dele, Cristo Jesus tinha que morrer na cruz, né? E a partir do momento que Cristo Jesus morreu por nós, né? Ele realmente se ofereceu como propriação pelos nossos pecados, né? Ele morreu pelos nossos pecados. E a partir disso, nós apenas mudamos de dono. O nosso dono continua sendo Deus, né? O nosso dono é Deus, tá? Então, não tem como você fugir disso. Você tem um dono e é Deus. Eu tenho um dono e é Deus. Ponto final, tá bom? Então, só para a gente recapitular, Deus é dono de tudo. Nós só estamos aqui para administrar aquilo que é dele. Ponto final, né?
Nós não somos donos de si mesmo, nós não somos donos da própria vida. Por quê? Porque quem apenas tem o direito da vida é Deus. Ou seja, Deus é dono de tudo. Estamos aqui apenas para administrar aquilo que Ele nos deu por um determinado tempo, né? Na verdade, Ele só colocou em nossas mãos para administrar. Ele não deu nada. Só Ele colocou ali, ó. Pô, ó, Agatha, administra isso por um tempo. Ó, Vitor, administra isso por um tempo. Ó, Jana, administra isso por um tempo. Mas tudo isso ainda continua sendo. Abre o microfone, gente, e fala. Tudo isso continua sendo. Gente, que animação! Tudo isso continua sendo de. Deus. Deus. Pronto! Deus. Tudo isso continua sendo de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós precisamos ser apenas bons mordomos e cuidar de tudo aquilo que é do Senhor, né? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Certeza, gente? Quem é o dono de tudo? Quem é o dono de tudo? Só para ter certeza. Deus. Beleza. E nós. Agora eu vou para as perguntinhas para ver se entendeu mesmo. E o homem pertence a Deus por quê? E aí? 3 motivos. 3 pontos. Porque ele nos criou, Uhum. porque ele nos comprou. Quem 3, é mais? 3. Tá bom. Você já respondeu. Quem mais? Porque ele nos criou. Que nós somos no templo do Espírito Santo. Quem mais? E aí, gente, não tinha nenhuma dúvida. Nós, o homem pertence a Deus, nós pertencemos a Deus por quê? Porque ele nos criou, porque ele ainda continua nos preservando e porque ele nos trouxe a redenção. Ponto. Porque ele nos criou, porque ele nos preserva e porque ele ainda continua cuidando de nós, nos preservando de tudo aquilo que nós passamos. Pense assim, gente. Às vezes, nós plantamos algo e o Senhor, ele ainda continua nos preservando. Por quê? Porque desse algo, às vezes, nós colhemos apenas 50% ou 40% ou muito menos que isso. Por quê? Porque o restante ele ainda continua cuidando de nós, cuidando da nossa vida, das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa casa, de todos os problemas que às vezes nós passamos. Deus ainda continua preservando a criação dele, né? Então é isso, tá bom? Então, recapitulando, o homem pertence a Deus porque ele nos criou, porque ele ainda continua nos preservando e porque ele trouxe redenção. E aí, gente, alguma dúvida? Tudo certo? Certeza? Na próxima, não vou ser eu, né? Mas nas próximas aulas eu vou perguntar o que vocês aprenderam, tá bom? Bom, é isso, gente. Tem aula daqui a pouco.